Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Rio Verde, no estado de Goiás, para acompanhar como é que estão as atividades de colheita dessa segunda safra de milho. Quem veio conversar com a gente sobre esse assunto é o José Roberto Bruselli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, seu José, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Seu José, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, lá no final de junho, a colheita estava no começo por aí, as perdas de produtividade começavam a aparecer. De lá para cá, como é que andaram essas atividades de colheita? Essas perdas continuam presentes para o produtor aí da região, né? Sim, Guilherme, nós tivemos um ano muito difícil, além de nós perdemos o time de plantio da soja, que a gente começa a plantar no dia 25 de setembro, esse ano começamos a plantar após dia 20 de outubro. Aí, com essa perca de quase um mês do time de plantio da soja, se atrasaram também o plantio da safrinha de milho. Então, já era previsto realmente percas na produtividade, porque a partir do mês de abril, final de abril, aqui o clima é bem definido, as chuvas cessam e só volta a partir do mês de novembro. É difícil, até hoje não deu mais nenhuma chuva, acho que a última chuva que deu foi no final de abril, nunca mais deu uma chuva aqui. Então estamos com uma seca severa, muito grande, e se confirma realmente a grande quebra, acho que a maior de todos os tempos da safrinha, aqui na região central do Brasil. Todo o centro-oeste a gente teve percas severas e aqui não foi diferente. Acho que nós estamos perdendo realmente 50% da produtividade que a gente se planejou colher. Eu sou um produtor que colho mais ou menos 130 sacos por hectare todo ano, nos últimos 10 anos, e esse ano vou ficar aí, a média vai ficar entre 65 e 70. E aí, José, outro fator que o senhor já destacava aqui para a gente era a dificuldade com os contratos, né? Essa dificuldade se ampliou ainda mais? Como é que está essa vida financeira? Vai ficar difícil fechar as contas nessa safra de milho, né? Aqueles produtores que fecharam antecipado, realmente não tivemos problema de quebra de contrato aqui, não tivemos maiores alterações, mas o produtor que vendeu milho aí, eu tive um amigo meu que vendeu 90 mil sacos de milho a R$35. Então, realmente, o financeiro dele dá um desfalque danado e acaba, mesmo com um bom preço que está havendo no preço do milho, o produtor acaba não ganhando dinheiro e, às vezes, nem pagando as contas, porque realmente hoje quem está colhendo 70 sacos por hectare vendendo milha de R$35 não fecha as contas, Guilherme. E aí, seu José, um outro ponto de destaque aí da região, né? Sempre nesse período, ao tempo seco, como o senhor já destacou aqui para a gente, o risco de incêndios é grande. Como é que está essa situação por aí? Houve focos de incêndios? Está mais controlado? Como é que está essa situação até esse momento? Enormes focos de incêndio, já que nós temos um fator diferente esse ano, que foram a queima dos varjões das partes baixas, dos brejos pela geada. Então, houve uma geada severa em toda a região sudoeste de Goiás, e hoje, nos anos anteriores, aquele brejo ficava molhado e ficava verde. Então, quando os fogos pegavam nos espigões, a hora que chegava no brejo, o brejo era um acero natural, que quando chegava no brejo a gente facilitava para apagar os incêndios. Este ano, com toda essa queima das partes de varjas pela geada, tem um fator até diferente, começando os grandes incêndios pelas áreas mais alagadas da fazenda. Pela reserva legal, nós temos um problema sério com reserva legal e APP,
é que você não se pode fazer pastejo de gado, não pode fazer pastejo de nada nas APP nem na reserva legal. Isso é um complicador, porque eu tenho uma reserva lá 40 anos sem queimar. Aí forma um facho enorme. Quando você pega fogo nesse tipo de reserva, uma enorme quantidade de combustível seco, e isso dá um fogo lá que ninguém apaga mesmo. Nessa época, que a temperatura está acima de 30 graus no meio do dia, os ventos estão acima de 30% de velocidade, e a umidade relativa está abaixo de 30%, isso é um combustível como se fosse um tanque de gasolina, ninguém consegue apagar. E aí tudo isso também gera prejuízo para a terra, né? Que a gente até já conversou aqui em outras oportunidades, né, José? Essas lavouras atingidas pelo fogo vão demorar muito tempo para voltar toda aquela matéria orgânica disponível novamente, né? Tem uma informação do GAPS, do Grupo de Pesquisa aqui do Rio Verde, que o ano passado, numa área que pegou fogo, ela produziu 8 sacos a menos de soja e 20 sacos de milho na safrinha agora, a menos. Então, isso vai 10 anos para voltar ao normal, porque até você recuperar aquela matéria orgânica. A grande vantagem aqui, Guilherme, é que os produtores se equiparam melhor, estão investindo alto, comprando caminhões novos para botar como caminhão bombeiro, e também a união das empresas aéreas aqui. As empresas aéreas todas se uniram e criaram nós já tínhamos, né, o povo do avião assim, ajudando a gente no controle dos incêndios. Então, esse ano, hoje nós temos mais de 20 aviões à disposição, e temos aqui, cada produtor hoje está bem equipado, estão todos com caminhões novos aqui. Então, quando começa um incêndio, que a gente consegue abafar ele no começo, vai lá 20, 30 caminhões, vai lá 10 aviões e acaba abafando esse incêndio no começo. Se não fosse essa infraestrutura para controle de incêndio, nós estávamos com toda a região queimada. Já houve queima de palhada, já houve queima em milho de pé. O milho de pé, quando queima, pega fogo no milho em pé, Guilherme, se perde 100%. Você não consegue fazer uma cata lá e tal, ainda mais esse ano que o milho não está produzindo quase que nada. Então, quando pega fogo numa lavoura de milho em pé, a perda pode-se dizer que é 100%, sem descontar a perda que você vai ter com matéria orgânica, com todos os elementos que estão sendo queimados. Então, é um prejuízo enorme. Pensando agora para frente, como que está o planejamento do produtor aí da região para a próxima safra de soja, recebimento de insumos, preparação, já tudo esquematizado para o próximo plantio? O produtor, ele sabe que ele vai ter que plantar mesmo. Então, os produtores, tem realmente uma parte dos produtores que são mais retardatários na compra de insumos, mas hoje eu acho que se 50% dos produtores estão preparados para começar o plantio, já com todos o adubo, a semente, a semente às vezes não, porque a semente nós deixamos nas empresas que ainda elas têm os depósitos refrigerados. Então é besteira você pegar a sua semente agora e levar para a sua fazenda onde você não tem uma estrutura de armazenamento ideal. Então o ideal é a partir do dia 15 de setembro, as empresas começam a entregar a semente. E aí você não vai ter uma perca na germinação, uma perca no vigor. Então, mas o produtor está preparado, está pronto para começar o plantio. O nosso vazio sanitário termina dia 25 de setembro. Não sei, sabemos, a previsão é que as chuvas também vão atrasar esse ano,
Mas nós não estamos preparados. A hora que chover, nós vamos lá e plantamos. Seu José, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Queria falar aos produtores, inclusive aos associados do Sindicato Rural, que vamos ficar de olho nesse final de época de tempos quentes, né, realmente, que não começa até começar as chuvas, e voltar de novo os brotos verdes, que vamos ficar atentos, vamos montar vigia nas fazendas para a gente abafar o fogo no começo. Vamos vigiar de perto, realmente, vamos levar a sério esse problema do fogo, que e nem sempre o fogo ele é um fogo natural, às vezes é fogo criminoso também. Nós também aqui temos problemas as redes de energia nossas estão sucateadas, estão muito velhas e realmente tem muito problema de fogo através da empresa fornecedora de energia para a gente, caindo os fios lá e dando curto-circuito, pegando fogo. Então, agora é a hora da gente planejar o plantio e também ficar atento para nossas áreas não serem queimadas. Seu José, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser o plantio da soja por aí. Muito obrigado. Disponha. O José Roberto Bruselli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa segunda safra de milho, esses trabalhos que já estão se encaminhando para a reta final, devendo fechar essa semana na casa dos 90% já finalizados. José Roberto destacando um ano bastante complicado para a produção de milho lá na região, resultando naquela que ele considera a pior perda da história para a safrinha de milho. José Roberto apontando muitas lavouras que esperavam se produzir 120, 130 sacas por hectare, não devem passar das 50 sacas, uma média bastante reduzida, inclusive na própria propriedade dele, a expectativa era de 130 sacas, nos últimos 10 anos foi mais ou menos essa média que ele alcançou, nesse ano por volta de 60 sacas, então uma perda bastante grande em função do atraso no plantio, já decorrente do atraso da soja e também as dificuldades com chuvas que foram bastante regulares durante todo esse ciclo. Outro ponto de destaque do José Roberto Bruselli, a questão de incêndios, muitos focos de incêndio aparecendo lá na região, produtor tendo que lutar contra isso e aí botando em prática aquela preparação que a gente trouxe aqui no Notícias Agrícolas também, a preparação de aeronaves disponíveis para esse combate aéreo, também contratação de caminhões, compra de caminhões por parte dos próprios produtores para se preparar e assim que acontece algum foco de incêndio, esses equipamentos são destinados para lá, ajudam a abafar esses focos. O José Roberto destacando que se não fosse todo esse trabalho de prevenção, a situação seria muito pior, muito já teria sido perdido. E aí um cálculo interessante feito pela pesquisa lá em Rio Verde, mostrando que uma área atingida por incêndio na safra passada, nesse ano a queda de produtividade do milho foi de 20 sacas por hectare, em comparação com áreas que não sofreram por esse incêndio, então aí mostrando o tamanho do prejuízo com essas áreas atingidas por incêndio, reforçando também a importância desse monitoramento das lavouras e dessa ação rápida contra os focos de fogo. Em meio a tudo isso, preparação para a próxima safra de soja avançando, o produtor recebendo seus insumos, já com sementes compradas, adubos comprados, só esperando a chuva para iniciar o plantio. O vazio sanitário termina na região no dia 25 de setembro. Existe a expectativa, conforme o José Roberto destacou para a gente, de que as chuvas atrasem um pouquinho para chegar, mas assim que essa chuva chegar, o produtor vai estar preparado para iniciar o plantio, tentando inclusive não atrasar muito essa semeadura para evitar todo esse percalço que a gente viveu nessa segunda safra de milho, que isso não se repita em 2022 também. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando Notícias Agrícolas, continue ligado que daqui a pouquinho a gente volta com mais programação. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.